mercado de trabalho está em constante mudança e evolução e espera que os profissionais estejam sempre atualizados. Até pouco tempo, uma pessoa com notas excelentes na faculdade era considerada competente. Essa era uma forma bastante rasa de avaliação. Porém, com a evolução das relações trabalhistas e a necessidade de profissionais mais versáteis, esse conceito mudou e ganhou novas vertentes. Hoje, no quadro Você no Mercado, vai falar sobre o tripé da competência: atitude, conhecimento e habilidade. Boa noite, pessoal. Então, gente, falamos no encontro anterior e dissemos assim: atitude, atitude, atitude. Vimos tudo sobre liderança, técnica de como liderar, mas agora nós precisamos realmente colocar em prática esse negócio, né? Eu já aprendi, logo agora eu tenho que praticar esse negócio. E para praticar isso, eu tenho que criar também habilidades para isso. E consequentemente, conhecimento, habilidade, a gente vai ter essa atitude que dentro das organizações, gente, eles trabalham muito tecnicamente e conceitualmente um tal de chá. Mas a gente não vai falar sobre isso não, por quê? Porque isso é para, sabe, florear demais. E nós não estamos aqui para florear, nós estamos aqui para dar dica para vocês, né, para poder facilitar esse processo. Então, esse tal desse conhecimento, dessa habilidade, dessa atitude, ela é necessária mesmo, tá, no dia a dia. Então, a atitude aqui, se a gente for criar como conceito, é o fazer. Gente, por incrível que pareça, nós estamos cheios de grandes projetos engavetados. Nós estamos cheios de grandes projetos na nossa cabeça, nós estamos cheios de grandes projetos, grandes projetos, grandes projetos. Se tu não faz isso acontecer, ele não é um grande projeto. Ele é grande projeto quando ele está sendo feito. Então, assim, é essa atitude da que a gente está falando, tá? Esse negócio só de falar, eu vou fazer, e nunca fazer, não adianta nada. Tu pode ter um baita conhecimento, tu pode ter muita habilidade naquilo que tu está dizendo que vai fazer, mas se tu não fizer, não adiantou muita coisa não, né? Então, a atitude aqui é o ato de fazer mesmo, né? Só que tem uma particularidade, gente. A gente diz assim, por que temos que ter atitude? Porque se a gente não tiver atitude, a gente fica nessa situação que eu acabei de falar. É um projeto que eu escrevi, que eu coloquei, expus, até expliquei para todo mundo, não convenci, ninguém vai fazer. Logo, esse projeto não serve para muita coisa não, né? Mesmo que ele seja esplêndido, magnífico, poderoso, mas se ele não tiver colocado em prática, ele é um papel, ele é alguma coisa escrita no papel que não tem muita coisa a ser feita. Então, o que a gente tem que fazer aqui é, se realmente eu analisei e a coisa é boa, eu tenho que agora operacionalizar. E o que é essa operacionalização? É eu fazer acontecer, né? E por que eu tenho que fazer acontecer? Porque só de palavras a gente não vive, a gente tem que ter ações, atos, fazer a coisa acontecer. Só que aí, ó, atitude sem conhecimento é legal? Não é. Sabe por quê? Se tu não tem conhecimento daquilo que tu vai fazer, a atitude de fazer não te garante sucesso. Então, eu preciso primeiro conhecer daquilo que eu vou fazer. Então, gente, se tu já sabes fazer aquilo que tu quer fazer, perfeito. Só melhora cada vez mais. E como é que eu melhoro? Aí já é um outro item. É com a habilidade. E a habilidade é eu fazendo. Então, eu aprendo, pego o que eu aprendi, começo a praticar e com essa prática eu crio essa habilidade e só aí é que eu faço isso que a gente está chamando de atitude. Parece estranho, né? Dizer assim, não, mas o fazer não é atitude? Esse treinar o que eu aprendi? Não. Treinar o que aprendeu é como se fosse um protótipo, né? É como se fosse algo que eu montei para teste. Eu ainda não coloquei para fazer. Eu ainda estou aprendendo. Acontece isso muito quando eu vou estudar. Quando a gente vai estudar, gente, quando você que está nos assistindo estuda, se você está parado de estudar, volte a estudar, que aí você também vai perceber isso. O que vai acontecer? Você pega aquilo que você adquiriu lá na sala de aula com o professor e vai colocar em prática em algum momento, mas não necessariamente profissionalmente. Então você pode fazer, por exemplo, dentro da própria faculdade, escola e tal, que você está, dentro do laboratório dela, ali você pode errar. Sabe o que tu está fazendo ali naquele momento? Criando habilidade. O melhor local para criar habilidade é naquilo que tu está testando e não naquilo que tu está fazendo. Porque quando tu estás fazendo, isso é atitude fazer. Só que fazer do modo técnico e melhor
tu erra menos. Então, essa atitude que a gente está falando, gente, não é só fazer porque eu já sei, não. É fazer com técnica. E para ter técnica, eu preciso ter esse tal desse conhecimento. E esse conhecimento, ele vai trabalhar sempre com a habilidade. Então, a ideia aqui, gente, é a gente tentar entender os três. Não adianta eu ter conhecimento e não ter habilidade e essa competência minha de atitude, de fazer isso acontecer. Não adianta nada eu ter a habilidade e até tentar fazer, mas se eu não tiver o conhecimento, porque eu não adquiro habilidade sem conhecimento. Então é muito difícil eu ter habilidade sem ter conhecimento. E no dia a dia, gente, a gente confunde tudo isso. E aí a gente acaba fazendo tudo errado. Quando eu faço errado, o preço é muito caro. E aí assim, ó, a gente tem habilidade, mas não tem atitude. A gente tem atitude, mas não tem habilidade. Esse desequilíbrio vai fazer com que as ações que a gente está do dia a dia nosso, a gente erre muito. E errar, gente, no nosso dia a dia, é interessante desde que não seja dentro do mercado de trabalho, dentro da nossa casa. A gente tem que errar num local que a gente pode trabalhar como se fosse um laboratório. Quando o cara está fazendo algum experimento, alguma coisa, para ele acertar uma formulação, ele testa um monte de vezes. E esses erros, ele não vai para o mercado, não. Ele não vai com um monte de erro, por exemplo, fazer um medicamento, qualquer coisa assim, e colocar numa drogaria. Não faz isso. Ele faz o quê? Ele analisa, ele cria conhecimento, ele trabalha a habilidade para depois ele ter a atitude. E essa atitude é a atitude do distribuir esse medicamento, como exemplo que a gente deu. Se isso estiver na nossa casa, a criação dos nossos filhos, por exemplo, é isso. Se eu estou com dificuldade, o que eu faço? Eu busco no mercado. Que mercado? Com a minha mãe, com meu pai, com meu tio, com meu irmão, com meu sei que já tem essa experiência. Dentro da administração a gente chama isso de benchmark. Busca o que é melhor, conhecimento. Trabalha essa habilidade, fazendo, testando e tal, e depois implanta isso em casa. E aí a gente vai perceber que a resposta dos nossos filhos, da nossa família e tal, vai ser melhor. E se a gente fizer isso dentro das organizações, melhor ainda. Então, se eu trabalhar o conhecimento dentro da minha organização, então eu vou buscar mais e mais conhecimento. E ao mesmo tempo eu fico fazendo a coisa acontecer. E depois eu trabalho a atitude de fazer. Sabe o que vai acontecer, gente, com a gente? O mercado vai olhar para a gente e vai dizer assim, eu te quero. Então, o que eu digo para vocês é assim, trabalhem conhecimento, habilidade e atitude, e aí eu vou me incluir nisso. Nós precisamos parar de reclamar. E ao invés de reclamar, a gente buscar conhecimento, trabalhar esse conhecimento transformando em habilidade e, consequentemente, ter a atitude de fazer, de realizar. Sabe por quê? Porque aí o mercado vai buscar a gente. Mas mercado e busca é o nosso assunto do próximo encontro. E eu espero que vocês estejam na próxima semana, conectadozinho aí, olhando para a gente e esperando essas dicas de o que o mercado espera de mim, o que eu tenho que fazer para o mercado gostar de mim realmente. Então a gente se encontra na próxima semana. Né? Um bom fim de semana para vocês e um grande abraço. Veja a seguir, Polícia Civil recupera veículos roubados em Manaus que seriam vendidos no Pará. Nós voltamos em instantes.